Eu tenho esquizofrenia e eu cheguei a ficar, inclusive, internado no CAPS durante um período mais ou menos aí uns 15 dias. E eu convivi assim com funcionários, convivi com internos, com pacientes durante esse período. Eu pude verificar que o CAPS ele é muito diferente do que você pensa que o CAPS é. Meu nome é Rogério Ferreira, eu sou humano da limpeza. Quando a gente ouve falar do CAPS, a gente ouve muitas vezes aí alguns memes, que tá muito comum o pessoal fazer piadinha em relação ao CAPS, né? Aquelas coisas de tipo, nossa, eu tô ficando louco, vou acabar parando no CAPS. Ah, e aquela pessoa, nossa, como ela é estranha, nossa, deve ser fugitivo do CAPS. Então esses memes, essas piadinhas, elas fazem com que a gente tenha uma impressão muito aquém da realidade de como o CAPS é, de como o CAPS funciona e da importância que o CAPS tem na vida das pessoas. O CAPS surgiu como uma forma de resolver a questão manicomial. Surgiu como uma alternativa ao manicômio, porque os manicômios eles eram coisas muito estranhas, ruins, né? As pessoas eram maltratadas, eram tratadas de forma horrível, eram torturadas, elas às vezes sofriam abuso lá dentro. Tem inclusive um filme chamado Bicho de Sete Cabeças, que ele fala exatamente isso. Um rapaz, assim, quem quiser pode verificar na internet, tem na internet esse filme, tá? O Bicho de Sete Cabeças foi um filme feito pelo Rodrigo Santoro, quando o Rodrigo Santoro era bem jovem, tinha cerca de 17 anos, e conta a história de um rapaz que foi internado no manicômio porque estava fumando uma ervinha, né? Ele estava fumando a erva dele, aí o pai, a mãe, o pessoal se reuniu e resolveu colocar ele no manicômio. O legal desse filme é que ele mostra como é um absurdo a forma como as pessoas que têm sofrimento mental são tratadas no manicômio. Mas não só isso, que nesses manicômios, além de pessoas que tinham realmente assim problemas mentais, sofrimento mental, tinha muita pessoa que simplesmente não se adaptava à sociedade. Quero falar agora a respeito da Caixinha do Gari. Se você puder contribuir financeiramente para que esse canal cresça, se desenvolva, pode contribuir financeiramente com o nosso Pix aqui da Caixinha do Gari. Mas você pode também, caso você não possa, não queira ou não possa contribuir financeiramente, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. A luta antimanicomial ocorreu exatamente por isso, porque as pessoas eram tratadas feito lixo nos manicômios. Elas não tinham um tratamento digno, um tratamento terapêutico adequado para cada situação. Muitas pessoas, elas eram internadas nesses manicômios, que eram lugares horríveis, muitas vezes pelo fato de serem homossexuais, por serem moradores de rua, por serem prostitutas, por destoarem assim da sociedade, da comunidade ao redor. Aí o pessoal era empurrado, eram colocados nesses depósitos de seres humanos, que inclusive é contra os direitos humanos, né? Surgiu, junto com a luta antimanicomial, a lei de proteção às pessoas com sofrimento mental. Vale a pena dar uma olhada, pessoal, para a gente conferir na Lei Paulo Delgado 10.216 do ano de 2001, que trata sobre esse direito, a questão da proteção a pessoas que têm distúrbios ou que têm sofrimento mental. Tem um hospital chamado, em Minas Gerais, tinha, na verdade, né? Um hospital chamado Hospital Colônia de Barbacena, que foi considerado, olha só, pessoal, o absurdo disso, foi considerado semelhante a um campo de concentração nazista. Muitas pessoas morreram, eram torturadas, eram tratadas como menos do que humanos nesse local. E a gente vai passar aqui um vídeo falando a respeito disso.
A cidade de Barbacena, em Minas Gerais, é conhecida como Cidade das Rosas, mas por muitos anos também foi conhecida como Cidade dos Loucos, porque ela, durante décadas, foi palco de horrores comparados aos que aconteceram em campos de concentração nazistas. Eu sou o Vogel, bem-vindos ao Vogelizando a História, e hoje a gente vai te contar a história do Hospital Colônia de Barbacena, ou Holocausto Brasileiro. O Hospital Colônia de Barbacena foi fundado em 1903. Com o tempo, o lugar foi crescendo. Novos prédios foram sendo construídos e com seus 16 pavilhões se tornou o maior hospício do Brasil. Ele, contudo, não foi o primeiro hospital psiquiátrico do país. Não, senhor. O primeiro, na época ainda chamado de hospício, foi instituído por decreto de Dom Pedro II em 1841. E o Brasil andou a passos lentos quando o assunto era o tratamento a pessoas com transtornos mentais. Ninguém tinha muita experiência em como lidar com esses doentes. No Colônia, apesar de ser um hospital, médicos clínicos e psiquiatras eram coisa rara até o final da década de 1950. E desde 1914, queixas já eram registradas no local. Na década de 1930, as irmãs Vicentinas passam a administrar o hospital e nessa mesma década ele ficou superlotado. Vinha gente de todo o Brasil e por conta da grande falta de critério médico para as internações, isso desde a abertura, estima-se que 70% das pessoas que passaram pelo Colônia não sofriam de qualquer doença mental. Qualquer pessoa que era diferente do padrão da comunidade onde vivia ou era um problema para alguém podia ser mandado para lá. Homossexuais, alcoólatras, mendigos, mães solteiras, militantes políticos, prostitutas que agrediam clientes que não pagavam, filhas de fazendeiros que tinham perdido a virgindade ou mulheres trocadas pela amante do marido podiam ter o Colônia como destino. Uma das pacientes foi mandada para lá porque tinha como sintoma a tristeza. Uma filha foi mandada para lá por seu pai como forma de punição, por ser uma menina rebelde. Simplesmente, ser uma pessoa negra podia ser perigoso se tivesse alguém branco incomodado com ela. O CAPS, ele apresenta várias formas de fazer esse tratamento com as pessoas. O CAPS é do SUS, é gratuito, ele fornece remédios gratuitamente e eles atendem crianças, adolescentes, eles têm um setor específico aí para crianças e adolescentes, tem um setor específico para adultos e tem um setor também que atende os usuários de álcool, de drogas. No período em que eu estive internado, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei uns 15 dias internado, né? Mas deu para perceber assim o carinho e o profissionalismo que o pessoal que trabalha no CAPS, que são os enfermeiros, os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos, né? Assim, o carinho e a paciência que eles têm destoa muito dessa questão do manicômio. Ou seja, lá a pessoa pode ficar livre, ela pode circular livremente, é um local de portas abertas, você não precisa passar no médico antes para depois passar lá, você pode ir direto para lá. E eu convivi com pessoas assim com níveis e níveis de sofrimento mental. E existem realmente assim esse pensamento de que as pessoas têm de que louco é tudo uma coisa só. Não, existem níveis de sofrimento mental e lá eles têm esse preparo para cuidar das pessoas, para tratar as pessoas em vários níveis de sofrimento mental. E um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial que funciona na Zona Norte, aqui da capital paulista, foi citado pela Organização Mundial da Saúde em um manual de boas práticas em saúde mental. Em vez de internação, o cuidado em liberdade. Essa é a prática do Centro de Atendimento Psíquico e Social, o CAPS, do Sistema Único de Saúde. Graziele tem 23 anos e uma história cheia de violências por conta de seu sofrimento psíquico. No CAPS, sua sessão de terapia é ao ar livre. Hoje, ela recebe uma bolsa para trabalhar em uma horta. O valor, mesmo sendo pouco, todo mês caindo, a gente tem uma perspectiva futura de conseguir se organizar, sabe? Acho que a ideia é muito essa, de pouquinho conseguir se organizando para conseguir se emancipar. O ateliê de costura é outra atividade do centro. Faz parte do coletivo de economia solidária e emprego apoiado, O da Brasa. E esse coletivo, ele tem o objetivo político, né, de produzir, a partir da economia solidária e a inclusão pelo trabalho, né, pela lei de cotas, produzir trabalho e renda para as pessoas. A unidade do CAPS aqui na Brasilândia, zona norte da capital paulista, fica de portas abertas para acolher pessoas em sofrimento psíquico grave, que têm dificuldade de realizar atividades cotidianas.
A unidade foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde no Guia de Boas Práticas em Serviços Comunitários de Saúde Mental, publicado no ano passado. A gente não caminha para o hospital psiquiátrico, não caminha para urgência e emergência. A gente cuida das pessoas aqui e conseguindo fazer com que rapidamente elas consigam se reinserir, tendo autonomia, né? Conseguindo, de fato, ter uma emancipação. Andréa sofre de esquizofrenia e frequenta o local há 5 anos. Todo mundo foi me ajudando, pouquinho, eu fui ajudando. Por isso que eu quero ajudar todo mundo, o pouco que eu puder, eu quero ajudar. Eu gosto do CAPS porque eu tenho amigos verdadeiros. Eu acho que a perspectiva do nosso trabalho é construir com a pessoa outras possibilidades que dão aquela que era antes, né? Mas se espera muito que as pessoas se tornem aquilo que elas eram antes e nada será igual antes, né? Já não somos mais do que a gente era 1 minuto atrás. Toda vez que você vê uma piadinha, você vê um meme falando de CAPS, de loucura, como se fosse uma coisa engraçada, você pensa bem no seguinte: sofrimento mental é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria mesmo. As pessoas, elas fazem piadinhas, fazem memes, brincam com isso, mas elas devem entender, compreender e pesquisar um pouco mais sobre doenças mentais, sobre sofrimento mental, e faça uma visita no CAPS para você conhecer como funciona e como é legal que tem esse atendimento pelo SUS. Meu nome é Rogério Ferreira e eu sou o Mano da Limpeza.